texto que o Senhor quer falar conosco hoje está em Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 7. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O tema da nossa meditação hoje é: qual a sua desculpa? Esse texto base que nós lemos agora é o momento do chamado de Jeremias para ser profeta do Senhor. Deus fala diretamente com ele, mostrando que a missão de Jeremias foi planejada antes mesmo do seu nascimento. No versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Olha só, antes do nascimento de Jeremias, o Senhor já havia o escolhido. Jeremias, então, receoso, quem sabe com medo, sabendo do tamanho da responsabilidade, fala assim: Ah, Deus, acho que não vai dar para mim, não. Eu não sei falar, eu sou muito jovem ainda para essa tarefa. Ele fala: não passo de uma criança. Mas o Senhor responde: olha, a idade não importa. O Senhor fala assim: não fales que é uma criança. E Deus mostra a Jeremias que o importante é obedecer e confiar em Deus. Porque o capacitar, o saber falar, o como fazer, isso vem de Deus, não vem de nós. Assim como Jeremias, Deus nos chama para a sua obra. Deus está chamando cada um de vocês para a obra do Senhor. Alguns o Senhor chama para pregar, outros o Senhor chama para aconselhar, outros o Senhor chama para o ministério de louvor, alguns o Senhor chama para cuidar da casa do Senhor. Mas o fato é que todos nós fomos e somos chamados para fazer a obra do Senhor. E qual a sua desculpa? Quando Deus nos chama, qual é a nossa atitude? Atendemos prontamente ou fugimos daquilo que o Senhor nos chamou? Arranjamos desculpas para não fazer a obra do Senhor? Fazemos o que queremos ou fazemos aquilo que o Senhor quer? Aqui Jeremias tenta argumentar com Deus: olha, eu não sei falar, eu não sei como fazer, mas aqui nós vimos que o Senhor já havia escolhido antes do seu nascimento. Antes dele nascer, o Senhor já havia preparado tudo. Então, irmãos, diante de Deus, não há desculpas. Não há nada que nós possamos falar que possa levar ao Senhor a imaginar que tenha se enganado. Porque assim como Jeremias, o Senhor nos conhece antes do nosso nascimento. Diante de Deus não há nada que possa ser escondido. O Senhor conhece tudo sobre nós. Tudo. Tudo que você possa arranjar como desculpa, o Senhor já conhece. O Senhor sabe os nossos defeitos, sabe os nossos medos, sabe as nossas falhas, também conhece as nossas forças. O Senhor nos conhece por completo. Não há nada que você possa falar que possa servir como uma desculpa para fugir de fazer a obra do Senhor. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor,
Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Irmãos, novamente aqui vemos Moisés agora tentando também criar um argumento, uma desculpa, algo que pudesse tirar dele a responsabilidade de fazer a obra do Senhor. E ele fala: Senhor, olha, eu nunca fui eloquente, nunca soube falar, nem antes, nem depois que o Senhor já falou comigo. Eu não sei falar, não adianta. Aí o Senhor falou: olha, não sou eu que fiz a boca e que fiz tudo? Não sou eu? Então não tem desculpa. Vai e faz. É isso que o Senhor falou para Moisés. Quando Deus nos chama, qual é a nossa desculpa? Qual é o nosso argumento para não obedecer às ordens do Senhor? Quando Ele nos chama, todos os argumentos que possamos dar são insignificantes diante do Senhor, pois Ele nos conhece por completo. Ele nos fez, Ele nos moldou, Ele viu desde a nossa concepção e já sabe o que há de vir. E nós queremos argumentar com o Senhor. Quando Ele nos chamar para a sua obra, temos que aprender que nós fazemos, mas a obra é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Portanto, o que iremos fazer, o que iremos falar, deve ser exatamente o que Deus mandar. Não é aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, é aquilo que o Senhor quer. No versículo 12 ele fala para Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Nós temos que obedecer. Como iremos fazer, o que iremos falar, vem do Senhor. Nós temos que obedecer. Somos servos do Senhor. E servo não faz o que quer. Servo faz o que o seu Senhor manda. E nós somos apenas servos. Nós não temos o poder de argumentar, nós não temos o poder de exigir, nós não temos o poder de escolher, nós temos que obedecer. E nós esquecemos. Parece que hoje nós queremos nos equiparar, falar de igual para igual com Deus. O Senhor nos manda, nós falamos: não, eu não quero, não vou, estou cansado, tenho muita coisa já para fazer. Nós esquecemos que somos servos. Nossa única resposta deve ser sim. O Senhor quer que eu faça? Irei fazer. O Senhor quer que eu vá lá fazer? Eu vou. O Senhor quer que eu pare tudo agora e vá orar pelo irmão? Eu vou agora. Mas eu estou no meio do trabalho, eu não tenho muita coisa para fazer agora. Qual a sua desculpa? Diante de Deus não há desculpas. E quem se compromete com a obra do Senhor não se abala com facilidade. Abra a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem trabalha para a obra de Deus permanece firme nele. O texto fala aqui, procurei com diligência cada vez maior, ou seja, procurem cada vez com mais afinco, confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, você tem um propósito na obra de Deus, você precisa trabalhar para o Senhor te quer fazendo a obra dele, mas depende de nós
procurar com diligência cada vez maior, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem se dispõe para cumprir o chamado de Deus não se abala com qualquer problema, não se deixa levar por qualquer circunstância. Por quê? Porque está sempre buscando a vontade de Deus, está sempre buscando ouvir a voz de Deus. Como ele está fazendo a obra, a cada dia o Senhor, ele precisa dar resposta do Senhor. Senhor, o que eu falo? O que eu faço? Aonde eu vou? Então ele está sempre buscando a vontade do Senhor. Então ele não tem tempo para ficar se preocupando com probleminhas dessa vida. Ele se agarra em Deus. Ele quer saber qual é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que quem está fazendo a obra não se abala com qualquer coisa. Permanece firme em Deus, porque ele sabe do que Deus é capaz. Ele já experimentou e já vivenciou coisas inexplicáveis, sobrenaturais, coisas que muitas vezes, humanamente, nós não conseguimos explicar. Mas quem faz a obra de Deus já viu, já experimentou, já vivenciou. Então ele sabe do poder de Deus. Sabe que qualquer problema, qualquer coisa que possa acontecer, o poder de Deus é maior. Ah, mas você não sabe o que é. Não sei, mas Deus pode fazer. Deus pode, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Temos que nos esforçar pela obra do Senhor. Não podemos ter uma fé preguiçosa, uma fé que só quer, como diz meu pai, sombra boa e água fresca. Temos que confirmar com a prática, ou seja, fazendo o porquê nós somos chamados por Deus. O Senhor nos chamou, mas você está fazendo? O Senhor te chamou, isso é um fato. Ele chamou a todos, mas você está fazendo, você está cumprindo, você está obedecendo? Ou você está fingindo que não está ouvindo? Quem trabalha na obra de Deus conhece o poder de Deus. E a palavra de Deus fala assim: errais por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vê como uma coisa leva a outra? O porquê nós estamos fingindo que não ouvimos o Senhor nos chamar, estamos deixando de fazer a obra de Deus, nos leva a erros. Porque nós deixamos de conhecer o poder de Deus, deixamos de buscar a vontade de Deus, deixamos de perseguir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quem trabalha na obra de Deus, conhece e sabe do que o poder de Deus é capaz. Mas afinal, quem é escolhido para a obra de Deus? 1 Coríntios 1, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para produzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Olha só, Deus escolhe quem Ele quer. Deus não julga pela aparência ou pelo padrão estabelecido na sociedade. Deus usa a todos. Aqui fala até os desprezados, os humildes, os fracos. O Senhor escolhe quem Ele quer. E você está se achando: ah, não, eu acho que eu não
não posso, eu não sei, acho que eu não sirvo para fazer a obra, não, eu vou só na igreja no domingo, sentar e ouvir a palavra. O Senhor já te escolheu. O Senhor, Ele usa crianças. A gente foi evangelizar na feira, na semana passada, mas o Senhor usou as crianças ali. Que coisa linda, as crianças chegaram, pegaram panfletos e saíram pela feira, falando do Senhor e distribuindo panfletos de evangelismo. E uma mulher pediu oração para Sofia e falou para Sofia: olha, eu pedi para Deus mandar alguém aqui hoje para orar por mim. E quem que estava lá? A Sofia. A Sofia. E de repente sai a Esther, o Arthur e a Sofia, distribuem panfletos, e daqui a pouco voltam, acabou, a gente quer mais, e eles estavam na vontade de fazer a obra de Deus, e eu entreguei mais para eles. Olha, eles distribuíram mais de 150 panfletos, porque no total foram 240, acho que só eles foram 150, eles 3, e de repente acabou os panfletos, acabou. E o Arthur chegou em mim desesperado: pai, precisa pegar mais panfleto. Falei: Arthur, agora acabou já, o que a gente tinha aqui acabou. Não, pai, vai lá pegar mais. Falei: Arthur, já acabou o que tinha, o pai já pegou e já trouxe, acabou. Ele assim: então eu vou evangelizar sem panfleto. E saiu. E daí ele voltou depois de um tempo, e depois em casa a gente perguntou: Arthur, você estava sem panfleto? Eu estava. E o que você falava? Eu falava para as pessoas: você crê que Jesus pode te salvar? E as pessoas falavam sim, não. E ele falava de Jesus. Eu falei: e aí, Arthur? Aí depois eu falava: vai lá que meu pai ora por você. Olha que coisa linda. As crianças sendo usadas pelo Senhor para fazer a obra. E você, velho, aí nas costas, não quer fazer. O Senhor usando crianças de 10 anos de idade. O Senhor usa quem Ele quer. Basta estar disposto. Basta estar com o coração aberto e obedecer ao Senhor. O Senhor usa crianças, o Senhor usa idosos, usa homens e mulheres. Deus usa quem Ele quer. Deus já usou até uma jumenta. Não vai usar você, irmão? Não é? Usou a jumenta, não vai usar você? Vai usar você. Basta você obedecer. Deus usa todo aquele que estiver disposto a trabalhar para o Senhor. Mas tem que estar disposto. Qual a sua desculpa diante do chamado de Deus? Qual a sua desculpa diante do chamado de Deus? Faça o que Deus ordenar. Vá aonde Deus ordenar. Fale o que Deus ordenar. É para isso que nós fomos chamados. Basta você obedecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Passo a palavra para a pastora Margarete. Irmãos, às vezes a gente pensa assim: mas o que é fazer a obra do Senhor, né? Como Jeremias falou, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Moisés também argumentou com o Senhor, mas citando a evangelização que foi feita ali. Os jovens e algumas crianças foram lá evangelizar. Mas tinha uma equipe por trás que ajudou nessa evangelização. A irmã Irene fez suco, café, o Vitão fez café. Alguns irmãos fizeram bolo para fazer a evangelização. Tudo isso, irmãos, é obra do Senhor. É fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor não é só estar aqui na frente ou no louvor. Não. Fazer a vontade do Senhor vai muito além, irmãos. E às vezes a gente usa desculpa porque a gente
não quer sair da nossa zona de conforto, essa que é a verdade, porque às vezes Deus não pede coisas grandes para nós. Pede coisas pequenas que nós podemos fazer. Mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente está sempre arrumando desculpa, né? A gente gosta de arrumar desculpa, mas Deus quer nos usar, e Deus usa todos, irmãos. Então, todos nós servimos. O pastor Isaías costuma dizer, quem não serve, não serve. E é verdade, irmãos, todos nós podemos fazer a obra, e fazer a obra do Senhor é muito maior do que você pensa. Às vezes, nós contribuímos como as irmãs com um bolo, com um suco, para aqueles que vão estar à frente fazendo. E isso a gente pode fazer. Outra coisa, irmãos, que a gente pode fazer na obra de Deus e que é importantíssimo. Eu sempre falo isso. É mais importante, às vezes, do que estar aqui na frente pregando. A palavra é muito importante, mas existe algo que cada um de nós podemos fazer, que é orar. Orar pela obra de Deus. E isso, irmãos, não precisa ninguém nem ver. Jesus disse, entra no teu quarto lá em secreto e vai orar. Isso cada um de nós podemos fazer, irmãos. Nós temos aqui, eu li antes, aquele monte de pedidos de oração. Talvez o que Deus queira de você é que você comece a ser um intercessor. Quantas pessoas estão precisando de oração, irmãos? Estão vivendo problemas. Eles estão precisando de oração. E nós podemos fazer isso, irmãos. Podemos fazer isso lá dentro da nossa casa, no nosso quarto, sem plateia nenhuma. Se nós temos medo de plateia, nós podemos fazer isso lá. E é essencial para a igreja ter intercessores, pessoas que orem pela igreja, pelos irmãos, pela vida dos pastores. É essencial. E isso não precisa, irmãos, né, de grandes coisas para se fazer. Então, quando a gente fala assim, e o seu chamado, você está pensando, mas eu não fui chamado para louvor, não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para cuidar das crianças. Não, irmãos, o chamado é muito mais. É muito mais do que isso. Quantas vezes você jejuou sem ser pedido aqui para jejuar? Quantas vezes você, não, essa semana eu vou tirar um dia e vou jejuar por mim, pela minha família, pela igreja, pelos irmãos. Quantas vezes isso, irmãos? É um chamado de Deus também. É fazer a obra de Deus também. Então, às vezes a gente arruma desculpas e a gente coloca empecilhos onde não há. Porque não há empecilhos para mim orar. Não há empecilhos para mim jejuar. Não há empecilhos para mim visitar o irmão doente. Não é? Às vezes a gente não vê o irmão na igreja e a gente vê pedindo oração, mas a gente não... Irmãos, às vezes aquela visita lá naquela hora é tão importante. Aquele irmão que está desanimado, é tão importante ir alguém lá e dizer, irmão, você não está sozinho, eu estou contigo. Isso aí, irmãos, não precisa saber falar bem para fazer. Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, a gente não está querendo ser usado por Deus, essa é que é a verdade. Porque há muita coisa para ser feita na obra de Deus. Mas nós não fazemos porque nós nos acomodamos. E o Senhor está dizendo nesta noite para nós, chega de ficar acomodado. Comece a fazer uso daquilo que você foi chamado. Comece a usar o dom que há em ti. Para a igreja, porque, irmãos, há muito a fazer.
Nós vimos aqui no caderno, eu não vi certinho, mas tem vários nomes. Mesmo que o pastor quisesse, não tem como ele atender todos eles durante essa semana. Não dá. Não tem como. Mas isso não é só para o pastor, é para cada um de nós. Se cada um de nós aqui pegar um nome para orar, vai faltar nome para a oração. Um nome apenas. Uma família apenas que você... Se essa semana eu vou orar por essa família. Se cada um que está aqui nesta noite pegar um nome do caderno para orar, vai faltar nomes, porque nós estamos em mais do que tem no caderno para orar. Está vendo que não é difícil fazer a obra de Deus? É nós que complicamos, achamos, não, mas o que Deus quer de mim? E eu achei muito interessante no versículo 8 de Jeremias, depois que Deus fala para ele, o chama, né? Ele diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, se dispõe a fazer a vontade de Deus, porque a mesma coisa que Deus falou para Jeremias, Ele fala para cada um de nós. Pode fazer e não temas. Você não vai estar sozinho. Eu estou contigo. Como Ele falou para Moisés, olha, você eu que vou dar as palavras para você falar. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o nosso ajudador. Quando nós estamos numa situação que a gente não sabe como fazer, é só pedir, que o Espírito Santo, Ele nos faz lembrar das coisas de Deus e nos dá sabedoria para falar. Então, irmãos, que nós possamos realmente colocar em prática na nossa vida a vontade do Senhor. A obra do Senhor é grande, por isso que Ele chama a todos nós. Você é importante na obra do Senhor. Aquilo que você pode fazer é algo maravilhoso na obra do Senhor, mas se dispõe a fazer verdadeiramente. Coloque essa noite no seu coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa conforme o Senhor quiser. E você vai ver que ainda essa semana muita coisa vai surgir na tua frente para você fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é só feita de coisas grandes. Eu acho Deus tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus, Ele falava, andava com multidões, mas muitas vezes Ele estava ali com uma pessoa só. Nosso Deus, Ele não é um Deus que só procura multidão, Ele também vai atrás de uma pessoa só. Talvez o seu chamado de vida seja para você evangelizar e salvar uma pessoa só. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, nem que seja para evangelizar e ganhar uma pessoa só, você já ganhou e muito com Deus. Então, irmãos, faça. Se coloque diante de Deus, deixa Ele te usar da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas isso precisa estar primeiro no nosso coração. Dizer: Senhor, eis-me aqui. E Ele com certeza vai te usar.